não acha que tem uma certa romantização também um pouco do... Assim, quando a gente tem muito filme, assim, você pega a lista de 10 melhores filmes jurídicos, 10 melhores filmes de julgamentos, cara, são todos da área criminal. E aí você pega séries novas hoje, as produções novas são... Inclusive, tô assistindo uma agora muito legal. E, cara, assim... Já digo. Mas assim, não tem uma certa romantização, porque é só vitória, tem aquele cara, aquela reversão mágica de convencimento. Você pega filmes sobre júri, eu sei que o criminal não é só júri, mas você pega filmes sobre júri, direito americano, aí você tem aquele processo de escolha, toda aquela técnica de escolha do jurado, de definir qual é o melhor perfil para aquele teu caso. E sempre, claro, na romantização do filme, da série, o cara ganha, o cara tem uma... Não tem uma certa romantização, chega na hora, não tem uma certa... dá uma certa frustração nessa... Eu tenho uma teoria que essa romantização é que faz a pessoa desejar entrar para a área criminal, e é essa mesma romantização que faz ela... Assim, pelo menos assim, vendo o mercado, algumas pessoas não atingindo um certo sucesso dentro da área criminal. Um grau de satisfação na área, claro. Porque assim, se limita a isso. E a advocacia criminal é uma coisa assim, absurda. O nosso nicho em comum, eu e o da Lorena, por exemplo, tem pouco ou quase nada dessa romantização de júri. É uma questão muito técnica. A gente trabalha muito, por diversas vezes a gente trabalha muito mais com as áreas do direito conexas, um direito tributário, um direito ambiental, um direito até de repente trabalhista, que dá base para a gente conseguir construir uma tese dentro do criminal do que propriamente do criminal. No criminal, nesse processo, a gente vai trabalhar muito processo penal para a gente fazer a análise, mas o direito material propriamente dito, é claro, a lei está ali, o crime está tipificado numa lei penal, mas o que vai trazer a gente para fazer uma boa defesa é ter conhecimento justamente das áreas paralelas. E aí essas pessoas que se romantizaram pelo direito penal não conseguem, por exemplo, penetrar nesse nicho. Porque assim, mas eu vou ter que estudar direito tributário, eu vou ter que entender o que é um crédito tributário, o que é uma obrigação tributária. Aí o cara meio que... Aí ele fica nessa advocacia, que eu chamo aqui no escritório, nessa advocacia de sangue, né? Que é um júri, roubo, que é um os autos sangram, assim, quando abre. Tipo isso. E assim, é uma advocacia que... sem demérito nenhum para quem atua, a gente naturalmente, a gente pega alguns casos nessa área, mas o que faz efetivamente a roda rodar, pelo menos é a minha visão, e eu tenho quase que certeza que eu posso estar errado nisso. É uma advocacia mais empresarial, é uma advocacia mais... Não, e você tem perfis, então, de advocacia criminal, onde você tem, por um lado, essa advocacia que nasce dessas obras, dessa romantização, que é júri, a reversão e aquela coisa... da inocência, né? Aquele negócio da inocência já de coisas mais apelativas, que são crimes mais... De uma testemunha entrar no meio do jogo. Isso que eu ia falar. Chegou uma testemunha, agora um documento de última hora, aí vai pra vida, corta pra realidade, tem que juntar 3 dias antes. Então, na verdade é um blefe que deu certo. Todos os filmes, os blefes dão certo, e na vida real não é assim, não é bem assim. Então assim, mas beleza, tem essa separação de crime de ordem tributária, crime ambiental, tal, que é uma natureza diferente desse crime de sangue que vocês colocaram aqui, que é mais homicídio e tal, júri, propriamente dito. Mas ainda assim, por exemplo, nós estamos vivendo hoje muito a esfera da criminalização da política, por exemplo, grandes causas, o Supremo definindo grandes teses de personagens da República que estão envolvidos em esquemas de corrupção e tal. Acontece muito isso também, que não, sim, supostamente, né? Supostamente, mas assim, os noticiários hoje acabam também trazendo a advocacia criminal mais de colarinho branco, vamos colocar assim, a advocacia criminal para um patamar também equiparável a essa romantização, ou seja, continua tendo uma romantização do sucesso que esses advogados estão tendo, seja financeiro, seja com a própria causa, na advocacia criminal em relação a outras áreas. Então assim, eu vejo que ainda tem... não sei se estou errado, mas que ainda estamos vivendo essa fase aí de superexposição das teses criminais, o que é bom, de certa forma. Assim, não é nada de ruim, mas isso influencia... Não. É bom o sucesso que essa advocacia está tendo, que eu digo. Porque, inegavelmente, falando de Brasil, essas teses, a advocacia criminal teve sucesso recentemente no enfrentamento dessas causas, certo? Ou seja, se a gente colocar a advocacia tendo recriminada ou tendo sucesso nesse tipo de causa, teve sucesso.
hoje, olhando de hoje para trás, teve sucesso recentemente. Isso também inspira a novas gerações de estudantes a encararem também o direito criminal por essa perspectiva, ou não? Lorena, convidada. Tu fala, Lorena. Olha, eu não sei... Assim, primeiro, né... Pegando alguns pontos do que tu falaste, os advogados tiveram sucesso. Se a gente pegar casos de colarinho branco, políticos, quando a gente fala, teve sucesso porque foi reconhecida, enfim, a parcialidade de um juiz, teve sucesso. Mas em compensação, até isso acontecer, um dito réu ficou mais de um ano, se eu não me engano, né? Mais de um ano preso, perdeu o enterro da sua esposa, e aí a questão não é política, a questão é jurídica. Sim, então, claro. assim, esse mesmo juiz, ele era, se ele foi declarado suspeito lá na frente, ele era suspeito desde lá de trás. O ponto é que essa superexposição, por que eu considero ela bem mais negativa do que positiva? Porque, assim, se as pessoas elas já se intitulavam, né, PhD na área criminal, quando a gente estava falando de crimes de menor complexidade, como um homicídio, não desmerecendo, são crimes muito importantes de serem bem assessorados, de serem bem ter um bom advogado, mas é diferente, como o Gustavo bem colocou, da complexidade multidisciplinar que envolve alguns outros delitos de ordem tributária, sistema financeiro, enfim. Então, assim, qual é para mim a grande questão? Quando as pessoas elas começam, quando existe essa superexposição pelo Supremo, notadamente, né? E para além de questões técnicas, como ele começar a legislar, né, criminalizando tipos que antes não eram considerados criminalizados, por assim dizer, recolhimento do ICMS declarado, ausência, né, do recolhimento do ICMS declarado, enfim. Para além disso, a gente começa a criar uma torcida. Sim. A torcida, ela acaba com o direito. Quando a gente tem um super juiz no combate da criminalidade, ele já não é mais juiz. Quando o juiz é mais importante que a causa. Ninguém tem que torcer por juiz, sabe? Então, assim, ou pelo Supremo, ou pelo ministro tal, ou contra... Isso aí é muito perigoso para quem advoga na área e, sobretudo, para o acusado. E quando a gente fala que é perigoso para o acusado, é perigoso para todo mundo. A gente costuma, né, traçar... Gustavo, com certeza, nesse ponto, eu sinto que eu tô também falando por ele. A gente costuma traçar na nossa novela mexicana interna aquela linha, né, que separa o vilão do mocinho. Então, o bandido é o outro. Eu não. Então, pro outro, o rigor da lei, que queime no mármore do inferno, para mim, é outro.